Não, você vai ver também, você vai se ver. Tá bom. Amor, Tô me vendo. você consegue pôr o título? Como é que faz pra pôr o título? Só você. A semana passada eu tentei pelo meu, não dá. Mas como é que faz? Desativar Você comentário. vai fazer um comentário. Você coloca um com aqui. comentário E depois você fixa. e depois fica. Ixi, não, eu vou ter que tirar o Não, celular vou daqui. tirar. Olá, pessoal, rapidinho, vou colocar o... Vou colocar aqui o título, só um minutinho. E aí, publicar, E ok. agora fixa. Clicar em cima dele. Fixar a postagem. Fixar comentário. Ok, eu acho que deu. Boa noite, pessoal. Aqui, se organizar. Estou esperando a chefe Dri Moraes também, que vai estar com a gente no ao vivo aí. Como é que tá a altura, Patrick? E hoje a gente... Mais para baixo. E hoje a gente vai falar de um assunto que me agrada muito, que é da fazenda à mesa, da agricultura para mesa, né? Mas vamos lá, enquanto vocês vão entrando aí, a gente vai aguardando a Dri Moraes. Fala, Federico, meu brother. A chefe Dri Moraes chegou aqui, deixa eu ver. Deixa eu chamar ela. Antes de começar, ver se ela vai entrar aí. Olá, Tudo bem? boa noite, tudo bem? Maravilha, bem-vinda aí. Prazer Obrigado. gigante estar aqui. Pode falar, te cortei aí. Prazer gigante estar aqui com você. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Foi a chefe Dri Moraes que me chamou para falar sobre esse assunto. E eu gosto bastante. Vocês sabem que eu já tenho falado há muito tempo sobre a pizza como alimento, né? De a gente começar a caminhar e pensar e visualizar essa direção. Essa semana mesmo eu fiz algumas perguntas no Story sobre isso e muita gente fala, mas é difícil. Pois é difícil, mas não é impossível. E é um caminho. Acho que a gente precisa pelo menos começar a olhar, né? E conforme Com a gente for certeza. conversando, eu vou falar uma das minhas ideias aí, que não é só comprar do agricultor, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas vamos lá, Adri, se apresenta para o pessoal, fala um pouco do teu trabalho e aí depois a gente começa a discorrer sobre o assunto. Chefe, eu sou chefe consultora, eu ministro cursos para pizzaiolos, para donos de pizzaria, tanto na parte de produto, massas, derivados, quanto na parte de administração e financeiro também. Eu sou formada em negócios da moda e eu trabalhei mais de 20 anos com moda. Aí depois dos 40, eu resolvi que eu precisava me reapaixonar pelo que eu estava fazendo. E aí eu fui para a gastronomia. Achei que não era tarde para estudar novamente, fui estudar gastronomia, sempre amei massas, sempre amei pizzas, a minha família é apaixonada por pizza, por massa, e na época eu já falava, eu já buscava, eu sempre tive alguns problemas estomacais, então eu já buscava alguma coisa saudável, e aí até você era um dos meus referenciais quando eu comecei a estudar, porque eu comecei a entender que para você comer uma pizza você não precisava sofrer depois, que a pizza como alimento podia ser extremamente saudável também. Comecei a estudar a longa fermentação, função enzimática, proteica, comecei a me aprofundar em tudo isso e falei, quer saber? É isso que eu vou fazer, porque é isso que me apaixonou. E aí, depois dos 40, não precisamos saber depois quanto tempo, eu resolvi ingressar nessa área e estou extremamente feliz tanto com o que eu tenho conseguido fazer pelos meus alunos, pelos meus mentorados, quanto autoconhecimento, para mim mesma, sabe? É uma coisa que entra na veia da gente, né? A gente se apaixona. E é legal você tocar nesse assunto, porque, assim, eu estou no ramo da gastronomia ou como pizzaiolo há muitos anos, né? Mas eu sempre comecei a pensar nesse assunto pela questão do peso, né? Eu sempre tive família italiana, a tendência a ser mais gordinho, eu sempre pensei muito nisso, sempre busquei um maior equilíbrio, porque eu gosto de comer, né? E eu descobri isso quando eu fui para a Itália, porque sempre conta essa história. Eu comia, qualquer coisa que eu comesse aqui no Brasil na minha adolescência, eu ficava com dor de cabeça e queimação.
comia sorvete, comia pizza, comia lanche, eu passava mal. Era batata tomar um sal de fruta depois, né? E quando eu cheguei na Itália, que eu continuei comendo essas coisas gulosas aí e não sentia nada, eu falei, nossa, que estranho, né? Comer e ficar bem com pizza e com sorvete. E aí eu comecei a perceber que a matéria-prima é algo fundamental lá na Itália, né? E claro que isso a gente está mudando a cabeça aqui no Brasil, mas é algo um pouco mais complexo pela estrutura econômica que a gente tem no país e pelo tamanho, né, do país. Mas eu acho que é importante a gente martelar em cima disso, porque a gente começa a sentir os problemas, né? Você falou, e é verdade, hoje em dia eu ainda gosto muito de doces, de pizzas, de pães, e eu percebo o seguinte, essa semana eu estava com vontade de comer um doce de leite. Aí eu comprei um doce de leite industrializado e passei mal, fiquei com queimação, dor de cabeça. Aí depois, na semana seguinte, isso foi a semana passada, na semana seguinte eu fiz um caramelo salado em casa, com leite e açúcar, e não senti nada. Então você vê que às vezes um ingrediente industrializado ali no meio te faz sentir mal e você achar que é o doce de leite que fez mal, mas não é o doce de leite, é algo que está ali dentro, né? Sim, e aí você pensa, por exemplo, em pizza, né? Você fala, mas é massa. E aí, antigamente, se ligava ao conceito de que você ia comer e ia ficar com aquele peso no estômago, né? Ia ficar lembrando dela, ia ficar com aquela queimação. Eu tive uma adolescência com esse problema. E aí eu me casei com uma pessoa que adora pizza e nós tínhamos uma dificuldade muito grande em encontrar esse produto que não fizesse mal. Como você está falando, você foi lá e fez o seu doce de leite. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer a minha pizza. E comecei a estudar, eu comecei a ver grandes chefes no Brasil que estavam indo na época, há 5 anos atrás, para esse nicho de pizza como alimento saudável. E assim, foi aí, inclusive, foi nessa busca que eu esbarrei nesse conceito do farm to table, ou da fazenda ao garfo, da fazenda à mesa. Porque tem muitas coisas que a gente acha que a gente não pode comer. E, na verdade, se a gente tiver o alimento da forma correta, a gente pode sim. Basta só a gente buscar a forma correta de se alimentar. A gente pode comer tudo, né? Desde que seja feito com um ingrediente. Porque, assim, as nossas células, elas estão preparadas para receber o que a mãe natureza propõe, né? Assim, para quem acredita em Deus, mas mesmo acreditando só na ciência, você percebe que a natureza te traz o necessário para a tua nutrição. Então, se você come algo que veio da natureza, não tem como dar errado. A não sei que você seja alérgico por algum motivo, mas você não vai. Você vai se alimentar e se nutrir. Então, fazer um sorvete, por exemplo, ou uma pizza, se você fizer com ingredientes naturais, não tem erro, né? Vai ficar bom e vai ficar saudável. Só que o problema é que a industrialização trouxe para a gente sempre a questão do custo, né? A gente estava até conversando aqui em casa, falando, mas é caro. Pois é, mas depende o que é caro, o que é barato. Eu prefiro comer um pedaço de queijo artesanal, que paguei um valor mais alto e me sentir bem, né? Do que comer algo industrializado e me sentir mal pagando mais barato. Existem duas coisas que a gente tem que diferenciar, que é preço e valor. Porque, assim, às vezes a gente olha só para o preço, mas e o valor agregado que aquilo tem? Eu prefiro pagar mais caro num produto orgânico que eu vou comer e vou me sentir satisfeita e bem, do que comer alguma coisa que vai ficar me matando aí por 2 dias, por 3 dias. Então, existe uma coisa chamada valor agregado. Algumas pessoas até me perguntaram, mas esse conceito direto da fazenda torna o produto mais barato, a matéria-prima mais barata? Não necessariamente, mas agrega valor. Então a gente tem que pôr as duas coisas na balança, o que é mais importante. De repente você não consegue comer todos os dias dessa forma, mas você consegue distribuir esse alimento saudável de forma que você consiga incluir isso no seu dia a dia. E vai muito além, né, Edri? Uma coisa que eu tenho pensado muito e tenho aplicado no meu dia a dia, e confesso, não é tão fácil, mas eu tenho tentado, é superar o meu egoísmo, né? Porque assim, a gente pensa só no benefício financeiro, mas a gente não pensa no benefício de ajudar um irmão, de ajudar um próximo, de ajudar uma pessoa, um ser humano que está se dedicando a produzir, a cultivar algo, né? Eu morei numa região agrícola lá em Piedade e eu conversava com os agricultores,
tinha dias que me dava vontade de chorar, porque eles jogavam o tomate fora porque o mercado não queria pagar nem R$1 o quilo. E aí, você entende como é absurdo isso? E aí a gente não dá valor. A gente paga, sei lá, vou chutar agora a gente paga R$50, R$60 num pote de sorvete só porque é uma marca top, né? Tem sorvete hoje em dia de quase R$100 o pote. Mas a gente não tem coragem de pagar R$10. Se o tomate chega a R$10, a gente fala, tá caro. Mas você paga R$100 no pote de sorvete, R$80 no pote de sorvete, bom, digamos assim, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeira coisa, é conseguir superar o nosso egoísmo e pensar, tudo bem, eu vou pagar um pouquinho mais caro, tem o valor agregado, tem a questão da saúde, mas tem também a questão da generosidade, de poder investir em alguém que está dando a vida para fazer um produto melhor, orgânico ou não, mas né, que doa a vida. E o agricultor geralmente doa a própria vida. Eu acho que esse conceito é muito válido, chefe. Eu acho que, felizmente, pelo que eu converso com as pessoas com quem eu trabalho diretamente, essa consciência está aumentando, essa consciência está crescendo nas pessoas. As pessoas elas estão tendo não só essa necessidade de se alimentar melhor, como também encarando se alimentar melhor como um conceito social, como um todo. Porque é isso, a gente não só às vezes é egoísta, como a gente também às vezes é imediatista. A gente pensa no que você vai fazer agora. Mas eu acredito sim em longevidade, mas eu acredito em qualidade de vida. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Pode ser que eu viva 60 anos. Pode ser que eu viva... A minha mãe faleceu com 47 anos, sem qualidade de vida nenhuma, e não é o que eu quero para mim. Então assim, mas você quer o quê? Viver até os 100 anos? Não. Eu quero viver o tempo que eu tiver que viver, mas eu quero viver com qualidade de vida. E eu quero viver fazendo o melhor que eu puder, não só para mim, para minha família, para os meus clientes, para a sociedade que está em volta de mim. Porque tudo isso faz bem para a gente, tudo isso alimenta a gente, né? Então, o consumidor hoje, ele está buscando, cada vez mais, ele está se conscientizando da necessidade de comer de verdade, de alimentos verdadeiros, de saber de onde está vindo o seu alimento antes de consumir, se ele é saudável. Por quê? Porque a gente tem uma rotina tão difícil, a gente tem uma rotina muitas vezes tão insalubre, tão estressante, tão complicada, que eu, por exemplo, quando eu chego em casa, eu quero pegar um alface muito verdinho, um tomate fresquinho, uma rúcula, sabe? Eu quero fazer uma salada gostosa, sentar na minha casa, comer, degustar, para que isso amenize um pouco os efeitos do meu dia a dia. E eu sinto que as pessoas estão buscando isso hoje em dia. A gente estava conversando sobre isso, inclusive, antes da live. Sim, com certeza a consciência está crescente, né? E é inevitável, graças a Deus, que a gente desperte para a necessidade de nos reconectarmos com a natureza, de nos reconectarmos como comunidade, porque esse é o caminho, né? Comer é o maior ato político que a gente pode fazer, que a gente pode comer de maneira correta, comer de maneira... Às vezes a gente fala da política, mas a gente não percebe que comprar, de repente, em grandes redes ou de uma grande marca está sustentando, de repente, essa política que a gente está reclamando, entende? Não tô entrando em assunto político, mas só para a gente entender que escolher melhor dá o poder para nós mesmos, né? Quando eu compro do pequeno produtor ou daquela pessoa, não estou nem falando de agricultura, estou falando da avózinha que produz bolo em casa ou do pizzaiolo, do meu vizinho que está fazendo pizza com um forninho pequenininho que ele acabou de comprar ali para se virar. Eu investi nessa pessoa, eu estou investindo em mim mesmo, porque eu estou investindo na minha comunidade, né? Então é algo muito importante. Às vezes a gente não percebe que um pequeno ato pode fazer toda a diferença. Sim, esse conceito Farm to Table, para mim, ele é muito interessante exatamente porque ele começou lá nos Estados Unidos para fortalecer a agricultura familiar. Então, o que as famílias faziam? Elas vendiam direto para o consumidor e elas fazem grandes festas agrícolas, No Brasil, a gente ainda tem um movimento muito tímido com relação a isso, mas eu ouvi uma frase muito legal essa semana: é melhor uma formiguinha caminhando do que um elefante dormindo. Então, assim, se a gente não começar de alguma forma,
Isso não vai acontecer. E somos nós que estamos ali lidando com a alimentação, colocando comida na mesa das pessoas, que temos a responsabilidade de começar isso. Então, esse conceito, o que ele quer, qual que é a intenção, o objetivo dele? É encurtar os caminhos e aproximar a pessoa que vai consumir dos produtores. Seja uma agricultura familiar, seja um pequeno produtor, seja um produtor de proteína, sejam vegetais, existe muito campo. Se a gente buscar em volta na cidade da gente, eu moro no interior de São Paulo. Aqui mesmo existem várias agriculturas de famílias, familiares. Plantação de tomate, eu tenho hortas aqui perto, orgânicas. Então, se a gente começar pequenininho, em volta da comunidade da gente, por quê? Porque famílias fortes produzem sociedades fortes. Se a gente fortalecer a nossa família e se a gente ajudar os pequenos agricultores, os pequenos produtores a fortalecer a deles também, a gente vai ter um ato social aí e vai ter uma sociedade forte. E isso é importante para todo mundo. Exatamente. É importante a gente continuar falando sobre isso, repetindo sobre isso, porque eu acho que é daí que vai vir a verdadeira mudança, né? Não só do Brasil, como planetária. Só que é gradual, né? Precisa ter paciência, precisa ter perseverança. Uma coisa que eu sempre falo, inclusive quando eu estou conversando com os meus familiares, é quem procura, acha. Se você procurar, se você perseverar, você vai achar. Mas muita gente reclama, fala, mas é difícil. Não, não é difícil, você não procurou. Você não quis ir atrás. Porque hoje em dia, com a internet, se você colocar aqui no Instagram mesmo, produtor artesanal, ou cesta orgânica, ou né, da fazenda à mesa, você vai achar um monte de produtor. Sim, sim. O problema é que eu não tenho realmente intenção, às vezes, né? Então, é realmente acordar para isso. Infelizmente, a nossa realidade é que hoje os alimentos que são tratados quimicamente, ultraprocessados, eles são mais rápidos de você conseguir, são muito mais baratos de você conseguir e é muito mais cômodo, né? A gente tem uma vida tão corrida que quem nunca, ao invés de chegar em casa, hoje eu não vou cozinhar, hoje eu vou pedir um lanche do fulano de tal. A gente faz isso por comodismo. Sim. Então, ficar na zona de conforto é muito fácil, né? E se a gente não começar a implementar esse tipo de mentalidade, isso não vai mudar nunca. Exatamente, mas uma coisa que eu gosto muito de falar, para mim mesmo e para as pessoas, é que é gradual. Não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez. Essa semana mesmo eu cometi um erro, que para mim é um erro. Por exemplo, eu acordei no domingo e falei, vou na feira. Mas aí acordei tarde, com preguiça, estou sem carro, a feira é longe. Eu falei, quer saber, eu vou no supermercado aqui do lado de casa mesmo. Não tem nada de errado nisso. Mas se eu tivesse ido na feira, eu teria ajudado mais pessoas, né? Eu teria incentivado mais pessoas, mais feirantes, porque eu compro em várias barracas diferentes, eu pego a fruta mais fresca e assim por diante. Estou incentivando o pequeno, né? A mesma coisa, uma coisa que eu tenho me cobrado muito aqui é para diminuir o consumo de embalagens. Eu fico horrorizado quando eu pego no supermercado e falo, vou fazer o que com essa garrafa? Entende? Porque eu fico aqui lavando e reutilizando para fermentar coisas, ou os vidros, tudo que é vidro eu lavo e reutilizo, que também isso está conectado com esse assunto que a gente está falando. Mas, repito, falei tudo isso para dizer, é gradual. Tem vezes que eu ainda vou lá e compro uma fruta no isopor, que é terrível. Eu falo, por que tem que vir no isopor? Mas às vezes acontece. Então é ir despertando e ir fazendo a mudança devagar, conforme você pode. E ir conversando com pessoas, porque quanto mais você falar disso, mais você vai atrair essa conversa, né? E aí você começa a descobrir novas possibilidades. E na verdade o objetivo é exatamente esse, né? Entender esse sistema alimentar como podendo estar muito próximo da gente. Aquilo que você disse, depende talvez de um pouco mais de esforço, depende, mas existe sim a possibilidade da gente estar mais próximo possível daquilo que a gente come, dos agricultores, dos processadores, dos donos de restaurante, varejistas e até os consumidores finais, né? Então existe sim essa possibilidade, só que a gente tem que ter disposição, né? A gente tem que pensar que além disso também, além desse incentivo
economicamente, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né, Patrick? A gente está vivendo numa época em que a saúde é o foco principal. Todo mundo fala disso. Está todo mundo com medo, né? A gente está com medo, a gente não sabe exatamente corretamente em que pé que a gente está com essa pandemia. Então, o assunto em pauta hoje em dia é a saúde pública. Todo mundo está preocupado. Então, eu acho que é o momento da gente despertar isso ainda mais forte. Por exemplo, o quanto os processos de industrialização e os processos químicos, eles impactam sobre o meio ambiente. Como eu falei que a gente é imediatista, é isso. Tudo bem, a gente talvez não se preocupe com descarte de embalagens hoje, talvez, mas a gente tem gerações aí, eu tenho filhos. Daqui a pouco eu vou ter netos, eu tenho sobrinhos pequenos, a gente tem as gerações que estão vindo, e o que a gente vai deixar para essas criançadas? Né? O que a gente vai deixar para as gerações que estão vindo? Exatamente. E às vezes a gente fala, né, tem um livro, que infelizmente eu acho que não tem em português ainda, pior que agora me deu branco do nome do livro. Qual que é aquele livro que eu sempre falo do Carlo Petrini? Bom, de qualquer forma, eu vou lembrar já, mas os livros do Carlo Petrini, do Slow Food, são fantásticos. Assim, ele é o criador do conceito Slow Food, e eu li um livro dele que eu nunca vou esquecer na vida e tenho vontade de ler sem parar, porque é incrível. Já vou lembrar o nome e já falo. Mas ele fala de um conceito muito interessante. Ele fala que nós, enquanto consumidores, somos coprodutores. Então, se eu não tenho como plantar, ou se eu não estou no interior e não tenho como comprar direto do produtor, eu vou incentivar quem está fazendo isso. De repente, vou incentivar alguém que está indo todo final de semana para o interior carregar orgânico, carregar de pequeno produtor e distribuindo em São Paulo. Porque tem muita gente que faz isso. É só procurar, é o que eu te falei, né? Porque quem procura, acha. Então, é importante você incentivar esse comércio, mesmo pagando um pouco mais. Comida e Liberdade, eu acho que é esse. Comida e Liberdade. Tem em português, Comida e Liberdade é o nome do livro. Eu estava tentando lembrar o nome dele em italiano, mas é esse, Comida e Liberdade. É muito bom esse livro. Aliás, todos os livros que eu já li do Carlo Petrini são fantásticos. E ele fala muito disso, né? Até lembrei que você estava falando das festas, do Farm to Table, né? Das fazendas. E é isso, eu acho que a gente precisa começar a incentivar esse estilo de vida, mesmo que no pequeno, mesmo que de forma ainda tímida. E aos poucos a gente vai crescer isso. Uma pessoa fez um comentário aqui que Farm to Table é exclusivo e não é inclusivo, porque é só para a elite. Na verdade, gente, assim, eu consigo comprar, por exemplo, aqui na minha cidade, muita coisa orgânica nas hortas que tem em volta do meu bairro. Então eu vou lá no supermercado, realmente um pezinho de alface americano custa R$9. Eu vou na horta da família que mora a 2 quilômetros daqui, eu compro um pacote de alface americano por R$5. Orgânico, tratado sem químico, aqui do meu lado. Eles comercializam brócolis, rúcula, alface, cenoura, beterraba, tudo feito ali na hortinha familiar. Então, eu moro numa grande capital e não tem uma feira de agricultura local. É difícil, eu acho que assim, a maioria dos lugares tem, né? Eu moro na Grande São Paulo e eu tenho feiras orgânicas aqui na Vila Maria, em Guarulhos, eu ia sempre, agora estou sem carro, não estou indo muito, mas eu ia direto na feirinha de Guarulhos, e assim, um pouquinho mais caro, às vezes, mas nem sempre. Sim. A fruta, às vezes, é um pouquinho mais caro, mas como eu disse, em vez de eu investir 50, 60 reais num pote de sorvete de marca boa, eu vou investir com a fruta, por que não? O problema é que a gente não dá valor, né? Quando a gente vê um abacaxi a 12 reais, a gente fala, puta, que absurdo. Mas não é um absurdo, é uma fruta. É muito mais saudável você pagar 12 num abacaxi do que pagar 12 num sorvete industrializado, por exemplo, já que eu estou falando de sorvete, né? Então, eu acho que é um pouco isso, a gente fica limitado, às vezes, na maneira de raciocinar, né? Nas comparações que a gente faz, né? Principalmente porque não tem rótulo, não tem marca, né? Então aí acaba não tendo valor na nossa visão, né? É verdade. Inclusive, uma pessoa que fez um comentário interessante exatamente sobre isso que você está falando. Não ter marca, não ter rótulo. São alimentos que são descartados pelos supermercados, descartados assim, que não são comprados,
por terem defeitos, vamos dizer, por não serem perfeitos. E isso é uma coisa que muitas cidades estão implementando. São vendidos em pequenos armazéns, em pequenas hortas. Isso é uma coisa bacana, né, da gente estar procurando. Ó, por exemplo, você falou uma coisa e eu tô na Grande São Paulo. Eu tô fazendo pizzas para queijaria, que a gente está vendendo no site deles. O nosso molho que eu tô fazendo em casa é de xepa de supermercado. É uma pessoa que arremata dos supermercados e depois fala, ó, eu vou vender esse tomate. Bom, a semana passada eu peguei 10 quilos, é um tomate de cada jeito, mas dá para fazer molho. Ficou delicioso. Tem um tomatezinho ou outro machucadinho, torto, verde, mas e daí? O molho ficou delicioso também da forma. Então é só procurar. Exatamente, aqui eu tenho bastante isso também, e se a gente procurar, a gente tem também. O importante é uma coisa que eu pesquisei bastante com relação a esse conceito da fazenda à nossa mesa. Por exemplo, os agricultores, quando eles conseguem vender tudo que ele tem ali localmente, evita que ele tenha que deslocar isso para muito longe. Então, quando se diminui esse deslocamento, a gente também tem um impacto menor sobre o alimento, porque ele não precisa colocar um monte de agrotóxico para aquilo durar na viagem, não precisa colocar um monte de conservante no alimento. Por quê? Porque ele está, me fugiu a palavra, quando ele está escoando, ele está escoando a produção dele ali localmente, então ele não precisa gastar aquele monte de diesel com caminhão para mandar aquilo para outra cidade, para outra localização. Então até nisso, essa aproximação de produtor com consumidor ajuda, né? Traz benefícios, porque se ele distribui localmente, se ele aproveita ali, ele se fortalece ali mesmo e não precisa desse relacionamento tão distante, né? Com certeza, e repito de novo, é uma questão de procurar. Ah, mas eu estou na Grande São Paulo e não consigo. Consegue, vai dar uma voltinha no Ceasa, carro de manhã, vai lá no Ceasa, procura o produtor, procura, de repente, ali tem um atravessador ainda, mas lá você pode encontrar alguns pequenos produtores, de repente, que já tem algum canal de venda ali. Outra coisa, final de semana, em vez de ir para a piscina, pega o carro e vai ali para essas cidades mais próximas, vai dar uma volta ali em Mogi das Cruzes, em Piedade, em Sorocaba, para aqueles lados tem muita agricultura por aí. Interior de São Paulo tem muito. Exatamente. Até em Parelheiros, que é uma região aqui na Grande São Paulo, tem um monte de agricultor pequeno, só precisa procurar, precisa fuçar. Ah, não dá, não tenho tempo. Beleza, fuça no Google, fuça no Instagram, fuça em qualquer lugar da internet que você vai encontrar pequenos produtores querendo vender a matéria-prima. É o que você falou, de preferência de mais próximo. E tem muita gente que organiza isso, que te entrega já pronto, leva a caixa na porta do teu restaurante. E é um valor nutritivo muito maior, né? Um valor nutritivo muito maior. Claro. Teve uma pessoa que comentou que tem gente que pega tomate de graça e quer vender por preços exorbitantes. Infelizmente, no Brasil, a gente tem as duas coisas, né? A gente tem o produtor que está interessado no que o seu consumidor recebe e a gente tem o produtor que não está nem aí, só está atrás disso. Mas isso a gente tem em todas as áreas, né? A gente tem que saber procurar com quem a gente vai se relacionar quando a gente for adotar um conceito dessa forma, né? Quando a gente for falar a respeito disso. E outra, uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa também é o seguinte, não é nada de errado você ir no supermercado comprar as tuas, né, os teus legumes, as tuas verduras e as tuas frutas. Mas é tudo uma questão de intenção, de vontade, de prioridade. Né? Então, quando você começa a ter isso como prioridade, você começa a procurar. Inclusive, uma coisa que eu ainda estou pulando para lá e para cá, que eu fui para Piedade, aí vivi um tempo lá em Piedade, aí depois fui para o sul da Itália, vivi um tempo lá, estou em São Paulo e já estou me ajeitando daqui um ano ou dois para voltar para o interior. Ou seja, nada impede de você mudar de estilo de vida, de você vender suas coisas para o interior, morar numa cidade melhor, se em São Paulo não tá bom, né? Por exemplo. É uma questão. Pode falar. O Charles falou aí que é uma questão de quebra de paradigmas. Beijo, Charles, esse eu conheço. Quebra de paradigma é isso. É isso. É sair fora da caixinha. É sair fora da caixinha. Né? É estar consciente do que a gente precisa fazer e fazer, porque a gente às vezes até está consciente,
Mas a gente fica, amanhã eu faço, a gente vai protelando, a gente vai jogando para frente. E se a gente não fizer acontecer, nada acontece. É o que você falou e a gente tem falado muito disso, né? Todo mundo tem falado muito disso. É sair da zona de conforto. Para ter coragem, precisa... Um amigo meu, ele fala muito como é que se fala? Do significado das palavras. Eu adoro conversar com ele, porque tudo que ele fala, ele traz significado. Uma das coisas que ele fala é que coragem é agir, coração agem, né? Agir com o coração. Então, ter coragem é você agir com o coração. E para você quebrar paradigmas, né, você precisa ter coragem, você precisa enfrentar. Vocês acham que eu não tive medo, por exemplo, de vender tudo e ir embora para a Itália? Eu tive, vendi tudo que eu tinha e fui embora para a Itália. Gastei tudo lá, porque eu fiquei preso lá na pandemia. Voltei e estou recomeçando. E estou pensando já em ir para o interior de novo. Ou seja, é ter coragem, é agir com o coração, é ter vontade de mudar e de fazer a diferença. No meu pequeno, eu não preciso ser sei lá, uma Joana d'Arc da vida, um Jesus Cristo e querer mudar o mundo inteiro. Se eu mudar a minha vida, eu já estou mudando algo muito grandioso, porque eu sou exemplo, né, para minha família e para quem gosta do meu trabalho, por exemplo. Então é isso, tem que enfrentar mesmo. Não, a gente não está falando que é fácil, né? A gente está falando que é necessário. Eu também, para mim, depois dos 40 anos, falar, eu vou largar uma profissão na qual eu já estou há 23 anos e fazer alguma coisa totalmente diferente, as pessoas falavam para mim, mas o que você sabe fazer depois de 23 anos, além do que você faz? Eu trabalhava na área administrativa de controle e planejamento em uma confecção. As pessoas falavam, mas você faz isso a sua vida inteira. O que você vai fazer agora? Eu vou fazer o que eu quiser fazer. O que eu me aprofundar e buscar fazer. E é isso. Basta a gente querer. E com o produtor também não é diferente, Patrick. Porque muitos produtores também tiveram que mudar os seus paradigmas para conseguir se encaixar nesse perfil cada vez mais procurado de alimentação saudável. Inclusive, alguns produtores, pelos estudos que eu tenho feito, eles, por exemplo, o cara que plantava tomate, ele deixou de pensar assim, eu vou plantar só tomate. Ele começou a plantar, ele começou a trabalhar com uma agricultura sazonal. Então, ele começou a trabalhar o que era possível produzir com o mínimo de químicos, de agrotóxicos naquela época do ano. Então, ele quebrou um paradigma, ele parou de se prender a um produto específico e se prendeu a um conceito específico. E para ele isso também foi importante. Por quê? Porque ele começa a conhecer as pessoas para quem ele está trabalhando. Ele começa a conhecer o público para quem ele vai fornecer o seu alimento. E isso faz com que ele atinja patamares cada vez mais altos. E aí tem ganhos para as duas partes envolvidas. Você falou, eu lembrei de um seriado que eu assisti na Amazon, infelizmente eu acho que não tem em português, eu vou procurar e se eu achar, eu vou divulgar para vocês. Se eu não me engano, em italiano era La Mia Piccola Fattoria, quer dizer, a minha pequena fazenda, que é a história de um casal que queria produzir alimentos orgânicos numa fazenda, mas não tinha dinheiro. Pegaram investimentos da família inteira, pediram auxílio, aí vários amigos investiram forte, porque eles compraram uma fazenda, e eles foram para a fazenda. Aí conta a história de como eles chegaram onde eles estão hoje. Eles demoraram 7 anos de prejuízo, um monte de galinha, e as raposas vindo e destruindo toda a plantação, e os esquilos saindo debaixo da terra e comendo tudo que era Ou seja, eles demoraram 7 anos para conseguir entender o equilíbrio de uma agricultura sustentável, de ter uma agrofloresta, né? uma agricultura biodinâmica dentro da fazenda deles. 7 anos. Qualquer um teria desistido. Eu assistindo aqui, eu falava, pelo amor de Deus, quanto trabalho os caras tinham. Eu já tinha olhado para lá. Mas é tão lindo, porque depois de 7 anos, eles encontraram o equilíbrio, obviamente fazendo investimentos, contratando consultorias de especialistas em agricultura biodinâmica, e eles conseguiram um equilíbrio. Hoje, eles produzem toneladas de alimentos orgânicos, tudo de forma equilibrada. É lindo. Eu vou tentar achar em italiano. E depois você passa pra gente. E aí eu posto se eu achar. Eu acho que não tem em português, mas eu vou postar. Mas além desse,
para quem quiser se inspirar, tem muita coisa no Netflix e na Amazon falando sobre esse assunto de equilíbrio do ecossistema, né? E muita gente mostrando caminhos. Então, se quer se inspirar, pelo menos, assista, busque esse assunto. Sim. Né? Lá nos Estados Unidos, eles começaram com esse tipo de movimento em prol do alimento saudável, porque alguns chefes fizeram umas pesquisas e eles levaram, por exemplo, uma batata para uma sala de aula. As crianças não sabiam o que era. Elas achavam que a batata vinha embalada, congelada no saquinho. Aí levaram uma galinha. Foi uma polvorose na escola, porque ninguém sabia de onde vinha a carne de frango. Então, você já imaginou a situação? Óbvio que aqui no Brasil a gente não vive uma situação tão crônica assim, né? A gente aqui tem muito mais contato com a natureza do que eles lá. Mas eles começaram esse movimento por causa disso, né? Porque as pessoas não tinham esse contato. E quando você fala da fazenda ao prato, é possível que a gente vá lá, que a gente conheça o plantio, que a gente veja. Há um tempo atrás eu fui numa plantação de tomate italiano. Uma coisa maravilhosa você pegar um tomate direto do pé e comer como se fosse uma fruta. E muitas pessoas não têm esse contato. Então, esse conceito vem para mudar isso, vem para agregar valor e fazer com que a gente entenda o quanto o alimento pode ser fresco, pode ser saboroso e pode estar no nosso prato, né? Então, a gente tem que começar. Inclusive, muita gente fala assim para mim: chefe, eu queria ter um diferencial no meu restaurante. Esse pode ser um diferencial. Porque você vai atingir uma classe muito grande de pessoas. Esse pode ser um diferencial no seu restaurante. Mas isso daí é muito difícil. Então, desculpa, amigo, você pode ficar sendo igual a todo mundo. Se você só quer coisas fáceis. Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Muita gente, muita não, mas algumas pessoas compram o meu curso e falam: mas é difícil, eu só quero uma receita de pizza. Eu falo: eu não estou vendendo receita de pizza, eu estou vendendo um curso que vai te ensinar técnicas para fazer uma pizza melhor. Só que isso exige dedicação e exige amor, de você se dedicar. Acho que é sempre isso, né? Tá sempre relacionado. Tudo que você vai fazer na vida, se você tiver uma intenção amorosa, uma vontade, você vai ter paciência. Eu, nesses 20 anos de carreira como pizzaiolo, eu já tive vários altos e baixos, já pensei em desistir várias vezes, mas eu amo fazer pão, eu amo trabalhar com comida. Então, eu me dedico por causa disso. Essa também vai ter que ir além do nosso egoísmo, né? Como eu falei antes de comer. A gente ainda tem um pensamento muito egoísta, pensando só no lucro. Eu tive muito lucro com o meu trabalho, só que eu também tive muita dedicação. E tem meses que eu não tenho lucro, é só dedicação, mas eu continuo porque eu amo o que eu faço, entende? Então, essa questão de a gente começar a pensar diferente, a gente tem que fazer pelo amor mesmo. Você até falou das crianças, né? Não vai longe. Eu tenho alguns sobrinhos, por exemplo, que até reconhecem o que é uma banana, uma maçã e tudo mais, mas não comem. Né? Só sabem o que é, mas não comem. Só comem produto. Então, a gente precisa, até por amor mesmo às nossas crianças, começar a mudar isso e trazer uma nova percepção. Mesmo que seja um cookie ou um sorvete ou uma pizza para a criançada. Mas é necessário. E por amor ao nosso cliente também, né? Não só pensando no lucro que ele... Isso, e quando a gente fala disso, tem um aspecto bastante interessante que é assim, quando você se aproxima do seu consumidor, do seu produtor, aliás, ele começa a entender que como você vai estar lá, dentro do negócio dele, ele precisa controlar muito melhor aquilo. Ele precisa, por exemplo, manter controles sanitários, ele precisa evitar coisas que possam causar doenças transmitidas por alimentos. Então, ele sabe disso. Ele te conhece pessoalmente, ele sabe que você vai lá, que você vai buscar isso. Por exemplo, se eu for buscar tomate para minha pizzaria, se eu for buscar brócolis, milho verde, ovos, ele sabe que eu não vou comprar se eu chegar lá e aquilo não estiver impecável. Não tiver a instalação correta, não tiver da forma correta. Então, isso incentiva até esse tipo de consciência do nosso produtor, né? E isso é bastante importante. A gente está falando de crianças, são crianças que consomem, né, o nosso alimento. A nossa pizza está na mesa de famílias que têm crianças. Pizza é um evento social, né? Junta um monte de gente ali em volta da mesa e vai comer. Então a gente tem sim que estar ali perto até para cobrar
esse tipo de coisa. Porque isso é uma coisa extremamente importante. A gente está lidando com a saúde das pessoas, né? É uma reação em cadeia, né? Se você percebe, por exemplo, a questão dos ovos hoje, tem muita granja que mudou a maneira de produzir os ovos lá, de confinar as galinhas, galinha solta, ou a vaca no pasto, tudo isso porque nós mudamos a exigência no mínimo, né? Eu acho que a gente precisa começar a tomar consciência disso, que nem às vezes eu falo, né? Às vezes a gente brinca da questão do vegetarianismo, conversa com família, com os amigos. Eu falo, precisa ter a consciência de que para comer a carne tem que matar o boi, né? Então, para comer o ovo, você tem que ter a galinha de alguma forma. Então, quando a gente começa a cobrar, isso que você falou, cobrar uma estrutura melhor, um respeito maior à natureza, por exemplo, assisti um outro documentário que fala, que eu também não lembro o nome agora, mas eu vou buscar depois, que fala sobre a questão do efeito estufa por causa da produção como é que se fala? De carne, né? E aí ele estava explicando uma maneira como fazer para essa troca ser mais... que o animal solto na natureza, ele tem uma troca mais equilibrada e que atrapalha menos a camada de ozônio. Ou seja, existem saídas. Só que a gente precisa cobrar isso, a gente precisa incentivar isso para qualquer tipo de alimento que você vai consumir, né? E como você falou, perceber se realmente o produtor que está produzindo lá os ovos ou a carne ou qualquer tipo de alimento está respeitando o ecossistema, está respeitando todos esses parâmetros que são tão importantes para mim. Só que isso requer uma elevação da nossa percepção, né? Sair do nosso comodismo de eu vou comprar mais barato porque eu preciso ganhar em cima e agregar valor ao meu trabalho e ao alimento que eu estou entregando para poder, inclusive, ter exclusividade, como você falou. Sim, é óbvio que assim, tem algumas pessoas comentando que não conseguem implantar isso em pizzaria, por exemplo, porque é uma coisa cara. É óbvio que existem sim produtos que são mais populares, porém é o que eu falei, existem coisas que você consegue fazer. Então talvez você não consiga pegar o seu cardápio e mudar todo para coisas orgânicas. Ok, não faça isso de imediato, mas lance esse conceito. Faça ali meia dúzia de sabores nos quais você consegue ter isso e espere o seu consumidor se acostumar. Hoje em dia, mais do que se alimentar, mais do que comer, o consumidor ele quer uma experiência de consumo. E isso pode ser uma experiência bacana dentro desse contexto que a gente está falando, de que cada dia as pessoas estão mais preocupadas com a questão de saúde. Mesmo quem não estava antes, agora está. Então, isso pode ser um conceito que, muito bem trabalhado dentro do seu marketing, pode atrair para você esse nicho de clientes. Alguém vai ter que vender para esse consumidor. Mas não eu concordo plenamente com você, mas eu repito e bato na tecla de novo, basta querer, basta ter vontade. Por exemplo, farinha. Hoje em dia, nós temos várias marcas de que estão trabalhando com respeito. Por exemplo, eu estava segue ele. É um padeiro, fazendo uma live sobre a farinha guebana. E ele está sobre isso que a gente está falando, a guebana, por isso que depois faz a farinha orgânica. Ou seja, só que aí a pessoa vai gravar R$ 4 e a guebana é 8. Tá bom, é 8, mas olha o trabalho que os caras estão fazendo com a comunidade, entende? Não só a guebana, tem várias. Tem a Moinho Rio Azul, que eu tenho usado muito, que tem farinha orgânica também, que faz um trabalho bonito. Tem também farinhas, se não orgânicas, com trabalho. Pode ligar na empresa e falar, traz aqui. Não tem muito, né? Já mudar tudo, mas se já mudar a farinha e o tomate. Tá cortando. Deu uma cortada na sua transmissão. Tá me ouvindo bem? Tá travando você um pouquinho. Tá tudo ok. Bom, vamos dar continuidade e depois a gente... Tá. Com relação a isso, o bacana é que assim, essa geração aí dos 20 até os 35 anos, os hiperconectados à internet aí,
eles estão realmente atentos a esse tipo de coisa. Inclusive, uma pesquisa diz que mais de 45% dessa geração dos 20 aos 35 já mudou a sua dieta, não só em função de quanto pagam, não só em função deles mesmos, mas em função do que é melhor para o planeta e do que é melhor para a sociedade. Olha que legal. Né? Há um tempo atrás, o número de pessoas que se preocupavam era muito menor do que isso. E a grande maioria é por causa do meio ambiente e menos um pouquinho são as pessoas que mudaram a sua alimentação por questões éticas. A grande maioria é por questões sociais e ambientais. Então isso é bastante legal. Isso é muito bom. É uma coisa que deixa a gente animado, né? Faz a gente pensar que isso que a gente está querendo com relação a alimentos saudáveis não é impossível de acontecer. Esse é um caminho inevitável que a gente está tomando e é uma crescente. Eu acho que quem não começar a pensar dessa forma, não começar a se preparar para isso, vai acabar perdendo tudo. Precisa estar acompanhando essa evolução da sociedade. Você precisa estar indo junto. E é isso que nós somos todos um. A gente vai crescendo, a consciência coletiva vai mudando, a gente precisa acompanhar, senão a gente acaba ficando para trás. E, para mim, do meu ponto de vista, vai acabar durante longos anos, provavelmente 40 anos para se tornar uma ideia geral, mas ela não é mudar prioridade. Eu vejo muita gente R$15 no quilo de tomate, mas está andando. Está pagando uma parcela de R$2.500 por mês para andar num carrão. Então é uma questão de prioridade. Eu quero investir meu dinheiro. E aquilo que eu sempre falo, né? Eu não consigo trabalhar sem poder de trabalhar, eu desanimo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Eu estou falando. Está cortando bastante. Seu microfone está cortando bastante. Peraí. Só que a internet está ok aqui. Com relação a isso que a gente está falando, eu achei um conceito sobre experiência instagramável. Você já ouviu falar? Diz que as pessoas As pessoas hoje, elas buscam experiências instagramáveis na sua alimentação. O que quer dizer isso? Quer dizer, quando a gente chega em algum lugar para comer, qual a primeira coisa que a gente faz? Fotografa. Tirar uma fotinha. Fotografa. E aí tem gente que fala assim, mas faz isso aí porque quer aparecer. Mas, felizmente, essa geração de millennials, a geração Y, aí, que é essa geração que eu estou falando, eles não fazem isso só com a intenção de aparecer. Eles fazem isso porque eles realmente querem difundir conceitos. Eles realmente querem falar para a família, para os amigos, que eles têm essa preocupação, eles querem influenciar. A gente vive a época dos influencers. Então, eles querem influenciar, e isso é importante. Portanto, se a gente oferece essa experiência, que ela seja instagramável, né? Que ela seja uma experiência que o nosso cliente vai difundir para as pessoas que estão em volta dele. Para a família, para as pessoas do bairro, para os vizinhos. Isso é fundamental para a nossa socialização. Né? Esse tipo de alimentação e esse tipo de difusão de um conceito é fundamental para a gente. E é tudo uma questão de tempo e de educação. Quando eu cheguei no Brasil, há 10 anos atrás, mais ou menos, há 11 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a falar desse estilo de gente criticava, dizia que eu ia visitar grandes nomes, grandes pizzarias na época para falar desse conceito, para tentar vender uma consultoria ou tentar vender um treinamento. Todo mundo falava, não, isso aí é bobagem, ninguém está prestando atenção nisso. E hoje em dia, muita gente está falando disso. Então é uma questão de paciência. Sim. Né? E ter determinação. Eu só cheguei até aqui porque eu tinha um propósito de elevar o nível da em relação à pizza.
E olha só, né? E olha só que assim, realmente teve resultados. A gente vê uma nova leva aí de pizzaiolos, de pessoal, e todos indo para esse nicho. Né? Hoje em dia, quem você vê falando de uma pizza com 50 gramas de fermento para você comer daqui 1 hora, são as gerações mais antigas, né? São as pessoas que realmente ainda não têm esse conceito que a gente tem. E isso a gente, nós como empresários do ramo de alimentação, a gente tem obrigação de cuidar. A gente tem obrigação. Porque é um fortalecimento de sociedade. É como eu já estou falando, gente, o cachorro que está latindo aqui é o meu, tá? Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro gigante aqui, ele tá meio irritado, então é o meu que tá latindo. A gente tem, por isso que é live, né? Ao vivo mesmo. A gente tem obrigação de cuidar de que esse tipo de conceito cresça. Assim como vocês cuidaram lá no começo de trazer uma pizza saudável e graças a Deus trouxeram pra gente essa experiência e essa vontade de fazer isso, esse é um conceito novo. O Farm to Table é um conceito relativamente novo e bastante tímido do Brasil, mas que eu não tenho dúvidas que daqui a pouco também vai estar aí pra gente como está hoje a pizza de longa fermentação e saudável. Mas você sabe que isso, a gente estava até conversando sobre isso também hoje, isso já é um conceito velho lá na Itália, por exemplo, porque aqui a gente está falando de longa fermentação, mas a gente ainda está falando muito farinha branca e tudo mais. Lá na Itália, as grandes pizzarias já estão falando de grãos antigos, de farinhas integrais, de fermentações com outros tipos de starters. Então tem muita coisa nova, é uma crescente contínua. Só que a gente até falou disso hoje, mas você acha que venderia isso no Brasil? Ainda não. Se eu abrir uma pizzaria só com farinhas integrais, provavelmente ainda não vai ter cliente, mas é uma crescente, né? Eu estou aos poucos falando disso e trazendo essa percepção, mas é uma questão de construção mesmo, né? É tijolo após tijolo. Então a gente precisa adotar isso como estilo de vida, como filosofia de vida, e depois automaticamente isso acaba sendo transferido para quem me circunda, né? Para os meus clientes, para a minha família. Só precisa adotar isso com vontade, com coragem, né? Tem que adotar mesmo essa postura e ir adiante. Não é só. O problema é que às vezes a gente pega muito alguns conceitos como modismo, né? Que nem muita gente me pergunta, mas a pizza sem glúten, eu preciso vender pizza sem glúten porque vende. Não, você não precisa vender pizza sem glúten porque vende. Você precisa vender pizza sem glúten para as pessoas que não podem ou não querem comer glúten, porque essa moda de não querer comer glúten vai passar, mas o celíaco, que é a pessoa que não pode mesmo comer, precisa de algo bom para comer e quer comer uma pizza boa. Então, se você quer vender pizza sem glúten, venda pelo propósito de ajudar pessoas que não podem comer glúten. E não só pelo lucro que isso vai te dar, né? Então, a questão da fazenda à mesa ou da pizza com longa fermentação e maturação é a mesma coisa, né? Você precisa abraçar o conceito, porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, o mercado já mudou um monte de vezes. Só que como eu tenho um propósito maior por trás de tudo isso, eu dou continuidade. E a tendência é que isso cresça pelo seguinte, as pessoas, por exemplo, a gente está falando da pizza saudável, né? Depois que você come uma pizza, eu aqui na minha pizzaria, eu faço aí uma massada de 15 quilos de farinha, eu uso 3 gramas de fermento para 15 quilos de farinha. Porque eu trabalho com fermentação mínima de 48 horas. Depois que você come uma pizza que 15 quilos de farinha levaram 3 gramas de fermento, você nunca mais consegue comer uma pizza fermentada em 1 hora. Então é uma coisa que assim, as pessoas começaram com esse conceito, e quem começa a buscar isso, quem come um tomate orgânico, quem come um vegetal, um legumes que vem direto da horta, não consegue mais ir no supermercado e comer um negócio desse embalado. Consegue mais comer um milho verde de latinha. Porque você se adapta a esse tipo de conceito. Então, se você tem um restaurante, por exemplo, e você resolve que vai trabalhar com esse tipo de conceito, pesquise na sua região. Eu vou fazer com camarão criado organicamente. Poxa, eu moro no interior de São Paulo, aqui não tem criação de camarão.
Não adianta eu querer fazer isso. Ou seja, eu estou criando um empecilho para mim mesma. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pesquisar o que eu tenho aqui em volta e fazer o caminho inverso. Primeiro eu vejo o que eu tenho disponível e depois eu monto o meu cardápio. A dificuldade vai ser muito menor. Talvez, mas aí é difícil, porque de repente eu vou precisar ter um cardápio sazonal. Né? Talvez você precise ter um cardápio sazonal. Eu tenho que me planejar. Você tem que se planejar. Não tem jeito. Aqui o André falou que a alta gastronomia mundial é baseada no Farm to Table. Ou seja, se eles conseguem, a gente também consegue. Só que a gente tem que ser positivo com relação a isso. Não adianta eu achar que eu vou ligar no meu fornecedor e vou falar assim, entrega aí 3 caixas de tomate orgânico. Isso não vai acontecer. A gente vai trabalhar com o que nós temos disponível ali no local. Exatamente, isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Toda vez que eu vou dar uma consultoria, exatamente, eu vou no mercado central ou nas feiras e saio procurando o que tem de local. Exatamente. Porque é ali que está o ouro, é ali que está a exclusividade. Aí, exatamente. Eu vou abrir uma pizzaria lá em Manaus e ficar procurando os ingredientes de São Paulo. É muito mais difícil chegar lá. Entendeu? Eu vou buscar o que tem lá na região, eu vou buscar os agricultores de lá e assim por diante. Então, mas é isso, né? Exige, toda a mudança, todo o crescimento exige uma dedicação. Mas às vezes a gente fica empacado em algumas dificuldades que a gente mesmo cria. Mas eu acho que o papel nosso é exatamente esse. Aos poucos a gente vai ampliando a consciência, a gente vai ajudando as pessoas, vai trazendo essa nova percepção e vai mudando também na nossa vida, né? Eu já despertei para essa necessidade há 20 anos atrás, quando eu voltei para a Itália pela primeira vez na minha adolescência, e venho trabalhando gradualmente. Não é que eu mudei totalmente minha vida, que eu sou totalmente natureba. Não, eu ainda consumo produtos industrializados, eu ainda vou no supermercado, só que eu busco mudar isso dia a dia, com pequenas escolhas, e vou descobrindo pouco a pouco fornecedores mais sensatos, mais coerentes com a minha intenção, né? Sim, é o que você falou um pouco antes. Não adianta eu falar assim, a partir de hoje eu só vou comer produtos orgânicos na minha casa. Eu sei que atualmente eu não vou conseguir fazer isso. Então o que eu faço? Eu vou mudando aos poucos. Hoje eu mudo os vegetais que eu consigo comprar, eu começo a me concentrar no que eu tenho mais aqui local. Amanhã eu mudo um pouco da minha proteína, eu compro um frango criado solto, eu compro ovo direto do produtor. Você vai mudando aos pouquinhos isso, você vai mudando. E no nosso restaurante dá pra gente fazer a mesma coisa. Sabe uma coisa legal que eles fazem lá nos Estados Unidos, inclusive? Eles colocam quadros negros na parede do restaurante e eles colocam o nome dos produtores. Quem fornece o queijo, quem fornece a carne, quem fornece os vegetais. Isso dá assim, um empoderamento no produtor local. O cara ele sente cada vez mais vontade de trabalhar com esse conceito. É aquilo que a gente está falando sobre o aspecto social disso, né? Exatamente, exatamente. É só procurar, né? Eu, quando morei em Piedade, eu encontrava cada preciosidade que eu ficava abobado. E não está longe, eu estava a 150 quilômetros de São Paulo. Então, é só querer, é só procurar. Se não tem tempo de ir para o interior para procurar, para desbravar fornecedor, procura pela internet, fala com donos de outros restaurantes, vai dar uma viajada no final de semana, vai procurar, tem muita coisa boa. Inclusive no mundo dos queijos. Eu fiz uma parceria com a queijaria. E aí, de vez em quando, já fiz uma viagem com eles, fico seguindo os conteúdos deles. É impressionante o que tem de produtor de queijo. Mas é mais caro. Pois é, ninguém está dizendo para você não vender mais a pizza de mussarela, mas põe uma pizza diferente no teu cardápio, contando a história, contando o conceito. Mas a calabresa artesanal também é mais cara. Tudo bem, vende a tua calabresa tradicional lá para ganhar o teu pão, mas coloca também uma calabresa especial de um pequeno produtor e vai viajar, vai buscar, vai pesquisar, vai estudar, né? É importante, é inevitável, senão você nunca vai sair do lugar, você vai ficar só seguindo o fluxo, né? E o cliente, ele tem o direito de ter essa opção, né? O cliente tem o direito de ter isso. Se ele for na sua pizzaria, vamos dizer, eu, por exemplo, eu quero comer um alimento saudável e orgânico. Eu vou na sua pizzaria e você não tem nada lá, eu vou comer no teu vizinho, no lugar que tenha. Uma coisa importante nisso que você falou, sobre vender o conceito aos poucos, assim, o que a gente não pode por exemplo, dizer assim para o cliente, eu tenho um nicho de farm to table, ou da fazenda à mesa, da fazenda ao garfo, na minha pizzaria,
Mas eu tenho que comprar de um produtor que fica 80 quilômetros de distância daqui. Ok, você vai comprar do cara? Beleza, você vai comprar orgânico, você vai comprar natural, você vai comprar de um pequeno produtor, você ainda está dentro do conceito. O que a gente não pode é falar para o cliente que a gente trabalha dentro desse conceito e vender coisas que vêm dentro de uma lata. Exatamente. Eu dei um curso há algum tempo atrás e a gente estava falando sobre pizzas veganas e vegetarianas. E aí um aluno virou para mim e falou assim, não, mas eu tenho um nicho só de pizzas veganas. Eu falei, nossa, bacana, né? Até na mesma sala tinha uma pessoa aqui de São Paulo que tem um restaurante vegano e que depois eu fui implantar a pizzaria vegana lá para ele. Aí esse rapaz, em dado momento, a gente estava falando de molho de tomate, ele virou para mim e falou assim, sabe o que eu faço no meu molho de tomate? Eu coloco um pedacinho de calabresa e coloco gordura de bacon. Eu falei, peraí, vamos rebobinar há 45 minutos atrás, quando a gente estava falando de vegano, você me falou que você vende pizza para vegano, você faz outro molho? Não, mas eles não sabem, chefe. Nossa. Isso é gravíssimo e seríssimo. Claro. Então, não fale que você trabalha com farm to table e coloca uma pizza de milho verde que você abre a latinha e despeja em cima da pizza. Seja franco e sincero com o seu cliente, porque o cliente não é bobo. As redes sociais, elas deixaram todo mundo muito atento ao que está consumindo. Então, se você não trabalha com conceito, não fale que você trabalha. Pois é, tem que trabalhar com verdade acima de tudo, né? E, assim, uma coisa, já deu mais de uma hora, eu acho que daqui a pouco a gente já começa a responder as perguntas, e eu quero, assim, deixar uma mensagem importante, que é o que me move, né? Quando você trabalha com qualquer coisa que seja, você tem que fazer por amor e por verdade. Não adianta você querer vestir uma camisa que não é sua, que uma hora vai ficar... Não vai ficar justo em você. Então tem que ser honesto, tem que ser real, tem que ter propósito para fazer algo. Senão de nada adianta, nem adota o termo, eu vejo muita gente adotando termos que estão na moda, como farm to table ou da fazenda mesa, só porque é bonitinho ou tá na moda, né? Tá fazendo barulho nas redes sociais. De nada adianta, porque não vai ter consistência, não vai ter continuidade. Então, primeiro, analisa as suas próprias percepções, os seus próprios propósitos, né? E se você não está tendo sucesso, de repente está com alguma dificuldade, percebe se o sentimento que te move é verdadeiro, porque o sucesso ele virá, as dificuldades são inevitáveis, você vai passar por dificuldades. Mas se você tiver um conceito e um propósito verdadeiro, você chega lá. Agora, com certeza. Tem que ser um propósito de vida, né? Não é um propósito da semana. Pode ter o propósito da semana também, mas para ter sucesso tem que ter o propósito de vida. Né? A gente tem que traçar metas. Eu trabalhei com planejamento por muito tempo e assim, a gente tem que traçar metas a curto, médio e longo prazo, né? Então, comece devagar, se planeje, não empurre com a barriga. Eu falo isso no meu curso para as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou abrir pizzaria. Tá, mas em quanto tempo você vai ter retorno do seu investimento? Eu não sei, eu vou abrir e depois eu vejo. Então a pior forma da gente trabalhar com qualquer tipo de coisa é você lançar e depois você ver como fica. Então você vai adotar um conceito como esse, que é importantíssimo, importantíssimo. Adote o conceito, estude exaustivamente o conceito, coloque na sua vida. Depois que você colocar na sua vida, com a sua família, e você sentir que aquilo funciona, adota no teu restaurante, vende a ideia para outras pessoas, fala para os vizinhos, fala para os amigos, fala para a família, incentiva, e estude e aprenda o que exatamente é isso, sabe? E aí você faz uma coisa com firmeza, com amor e com coração. Exatamente, e pratique, né? Tem que praticar a verdade, senão você vai tá só falando da boca para fora, né? Tem que praticar mesmo. Então, deixa aí a gente saber como é que faz para fazer um curso com você, quais são os contatos, aonde você está exatamente, quem quiser fazer um curso de pizza com você, como é que eu consigo chegar até você? Eu tenho minha página no Instagram, @chefdrimorais, tenho também no Facebook também. As pessoas, no geral, elas me procuram. Eu tenho 2 tipos de curso, presencial intensivo e tenho presencial avançado, onde eu pego profissionais que já são pizzaiolos, ensino massas diferenciadas, sabores diferenciados. O intensivo eu ensino o básico para quem está começando,
tá? São 2 dias de curso. E eu faço consultorias presenciais. Quarta-feira, eu estou em curso hoje, amanhã. Quarta-feira eu estou indo para o Rio de Janeiro. Quinta-feira eu estou indo para Cuiabá. Eu monto restaurantes pelo Brasil inteiro. Tipo, você tem um restaurante, quer implantar pizzaria? Eu vou até lá, treino a sua equipe, faço tudo isso. E eu faço online também. Eu tenho feito muitas consultorias online agora na pandemia. Então, só me procurar no @chefdrimorais, tem o meu contato lá. Eu estou disponível, viajo o Brasil todo. Só me chamar que eu estou indo. Maravilha, quero te agradecer mais uma vez. A gente vai responder algumas perguntas para... Legal. A gente vai responder algumas perguntas para finalizar aqui, mas foi muito legal. Eu fico muito feliz de você ter chamado essa ideia, que é um assunto que eu gosto de falar muito, que se alinha muito com a ideia da pizza como alimento, né? O conceito da pizza como alimento. Sim. Exatamente esse, e só que é um trabalho de formiguinha mesmo, como você falou, né? É melhor uma formiguinha andando do que um elefante dormindo, não vou esquecer disso. E é isso, é um trabalho de formiguinha, devagar, dia após dia, analisando, se autoanalisando, percebendo o que eu posso fazer de melhor aqui agora na minha vida para poder auxiliar o próximo, né? E analisar os propósitos. Tem realmente amor? Tem realmente vontade? Ou eu estou querendo só ter lucro? Se quiser só ter lucro, talvez realmente eu não vou ter coragem de fazer tudo isso, né? De ir atrás de tudo isso. Né? Chefe, obrigado, eu quero te agradecer muito, eu quero te dizer que assim, quando eu comecei na minha carreira, você foi um dos primeiros chefes que eu segui e que eu procurei, porque a gente percebe esse amor em tudo que você faz. Então eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, por ter aceito o meu convite. Amei estar aqui com vocês e eu gostaria muito... Eu quero agradecer as pessoas que me apoiam. Você vê, muita gente manda mensagem pra mim, né? Melhor pizza do interior, saudável, Charles, beijo. A minha família, as pessoas que me apoiaram, porque a minha decisão de mudar de profissão não foi fácil. E a minha família, assim, a minha família falou pra mim, é o que você quer? O meu esposo, filha, irmãos, cunhada, todo mundo, é o que você quer? Vai lá e faz. E aí eu vi pessoas como você falando com tanto amor disso que foi inevitável e vocês me incentivaram a amar da forma como eu amo hoje, sabe? Uma pessoa que trabalhava comigo me mandou uma mensagem essa semana e falou assim, você até sorri diferente do que você sorria 5 anos atrás. E é verdade. Eu tenho um prazer tão grande nisso hoje, em estudar, aprender e ensinar, e foram vocês que me deram isso. Então, para mim é um privilégio estar aqui com você. Obrigada. Fico feliz por incentivar, assim, de alguma forma, no meu pequeno. Eu fico muito feliz quando ouço relatos como o teu e estamos aí junto para isso, né? Eu acho que, como um todo, a gente precisa se ajudar, principalmente esse momento está trazendo essa reflexão de que se a gente não se unir e não se ajudar, a gente não vai a lugar nenhum. Então, isso. Esse conceito é exatamente isso. Estamos crescendo todos juntos e precisamos evoluir a nossa maneira de pensar para não viver situações ainda piores, né? Porque tudo isso que a gente está vivendo é uma doença planetária, né? Não é só uma doença humana, é uma doença do ecossistema como um todo. Então a gente precisa mudar a nossa maneira de perceber e de consumir o mundo, né? Mas tem assunto para... Vamos falar. Deixar aqui a gente fala muito ainda. Tem alguma pergunta aí? Já respondemos tudo? Então tá. A Mari falou que a gente foi respondendo conforme... Um beijo pra Mari, super atenciosa. O que é? A Marlene falou de um projeto muito bonito que chama Fruta Imperfeita. Eu já vi esse projeto. A Marlene falou de um projeto, eu já vi esse projeto, chama Fruta Imperfeita. Procurem aí no Instagram, é bem legal mesmo. E tem muita coisa. Sigam aí hashtag orgânico, hashtag reaproveitamento, hashtag essas palavras que chamam esse tipo de perfeição e vocês vão com certeza encontrar muita coisa, né? Então é isso. Qualquer dúvida, então, quiserem falar com a Chef Drimorais, @ Chef Drimorais, né? Isso. Maravilha, pessoal. E vamos, se vocês tiverem outras ideias aí para as nossas lives, vai mandando mensagem para a Chef Drimorais, para mim, que a gente vai trabalhando em cima dessas ideias, tá bom? Sim. Patrick, deixa eu só fazer, além eu agradeci todo mundo, eu quero agradecer 2 parceiros fortes que eu tenho, tá? Que é Multipedidos e Tecnopizza. Estão sempre me apoiando aí, apoiam muito minha carreira, eu quero agradecer esses parceiros também, tá bom? Perfeito, maravilha. O Multipedidos, o que é?
É uma, É uma empresa de software de atendimento automático de WhatsApp que integra com o iFood e também tem frente de caixa. É um sistema muito legal que libera o seu atendente, ele só dá o aceite lá no pedido, já gera direto para o seu sistema, direto para a sua impressora, chama-se Multipedidos. E a Tecnopizza, fabricante de fornos esteira, de equipamentos, né, para pizzaria. Desde o começo lá, a Tecnopizza sempre foi uma parceira muito forte minha, Sérgio Lopes. Muito obrigada pela parceria que eu tenho com vocês aí. É bastante importante para mim. Maravilha, é isso aí. A gente tem que incentivar sempre um ao outro, né? Valeu, obrigado. Viu? Com certeza. Nós somos uma corrente, né? Exatamente, exatamente. Gratidão mais uma Chefe, vez. obrigada. Gratidão. Valeu, brigadão. Tchau, Beijo tchau. grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau.